E depois de recorde de apreensão de cigarros eletrônicos na região, o Ministério Público emitiu uma recomendação administrativa para coibir a venda do equipamento em Londrina. Num documento com mais de 20 páginas, a Promotoria de Saúde Pública notificou a Prefeitura, as Secretarias Municipais de Educação e Saúde, o Núcleo Regional de Educação, o PROCON e as Polícias Civil e Militar para adotarem medidas que coíbam a venda de uso de vapor, que é um modelo de cigarro eletrônico na cidade de Londrina. Nós estamos agora ao vivo com a promotora Suzana de Lacerda, que é responsável pela Promotoria de Saúde Pública de Londrina. Ainda não? A gente já vai ao vivo, estamos tentando estabelecer, mas o Pedro está chegando por enquanto, Raquel, antes, com as informações. Vamos acompanhar. Após mostrarmos aqui no RN de Londrina a disparada no número de apreensões de cigarros contrabandeados em Londrina e na região pela Receita Federal, o Ministério Público do Paraná expediu uma recomendação administrativa envolvendo esse tema para diversas autoridades da cidade. Entre as pessoas que receberam, então, esse ofício estão o prefeito Marcelo Bellinati, os secretários de Saúde e Educação, a chefe do Núcleo Regional de Educação e os comandantes do 5º e do 30º Batalhão da Polícia Militar. Nessa recomendação, a promotora Suzana de Lacerda tem principalmente duas questões que ela aponta. A primeira, em relação à fiscalização. Ela ressalta a importância e a necessidade de fiscalizar os locais que vendem os cigarros eletrônicos. Ela cobra, inclusive, se isso já é feito hoje pelo município. E ela também fala, uma segunda questão, sobre a conscientização em relação aos riscos do tabagismo, principalmente dos cigarros eletrônicos. Ela quer que essa discussão e conscientização, automaticamente, seja levada para dentro das escolas e também nos postos de saúde. Todas as autoridades que receberam esse ofício têm até 15 dias para respondê-lo. E a Anvisa proíbe no Brasil a venda e a fabricação, além de comercialização em geral, de cigarros eletrônicos há mais de 10 anos, por conta dos riscos para a saúde. E a Receita Federal, somente no ano passado em Londrina, apreendeu mais de 67 mil cigarros eletrônicos. O número é mais que o dobro de todo o material que foi confiscado em 2021. Além disso, o que foi confiscado, que foi apreendido no ano passado pela Receita, representa um valor de aproximadamente R$1.900.000. Para o RN de Londrina, Pedro Marconi. Bom, e agora sim, nós estamos ao vivo com a promotora Suzana de Lacerda, que é responsável pela Promotoria de Saúde Pública de Londrina, para entender como é que essas ações devem ser desenvolvidas. Bom dia, doutora Suzana, prazer em recebê-la. Infelizmente a gente não conseguiu contato com a promotora, vamos tentar só mais uma vez, para ver se a gente consegue falar com ela. Porque a gente tem acompanhado essa situação e, na verdade, o que acontece é que é proibido o vapor. Sim. Não pode ser comercializado, é um contrabando, então não pode ser comercializado em nenhuma tabacaria, em nenhuma loja, em lugar nenhum, não pode. Só que isso acontece. Normalmente. Está acontecendo livremente. Como se fosse algo liberado. Qualquer tabacaria que você vai, vende vapor, vende a bateria, vende o produto para você pôr. E quando se questiona, agora sim vamos falar com a promotora. Oi, Bom dia. Raquel. Bom dia, doutora Suzana, tudo bem? Tudo, bom dia. Bom dia aos ouvintes. Doutora Suzana, a gente estava até comentando aqui que é ilegal, não pode vender, mas estão vendendo livremente, né? A própria Polícia Federal, que faz as apreensões por ser um contrabando, não tem o poder de ir nas lojas e fazer essa fiscalização, segundo eles. Como é que a gente pode conter uma situação como essa? Olha, a própria vigilância sanitária pode fazer essa apreensão e deve fazer essa apreensão. O PROCON também tem esse poder de fazer essa apreensão e isso é preciso ser feito, porque o que acontece é que o cigarro eletrônico ele é prejudicial à saúde, ele é proibido e ele está sendo encarado como algo lúdico e permitido. Inclusive, as reclamações que chegaram ao Ministério Público são da sua utilização.
em ambientes fechados, em baladas, em que não é permitido fumar dentro dos ambientes, as pessoas não usam o cigarro, aquele cigarro que é lícito ser comprado, mas usam os vapes, os cigarros eletrônicos. Então, essa fiscalização é permitida, ela pode acontecer através de AIFOS, através de ações da Vigilância Sanitária, através de ações do PROCON, e, salvo o melhor juízo, eu não vejo nenhum impedimento, inclusive de ações da Receita e da Polícia Federal, inclusive da Secretaria de Fazenda do município. Uhum. Doutora, essas ações poderiam ser feitas, como a senhora disse, então, não só com relação à apreensão, né, desses produtos nessas tabacarias, nesses ambientes que estão vendendo, mas como até uma conscientização e uma cobrança nesses locais onde as pessoas estão utilizando e que não podem utilizar, até uma campanha propriamente da prefeitura nesses espaços, né, não só a apreensão, mas também uma campanha forte contra isso, né? Exatamente. Inclusive, tanto a lei estadual, que nós chamamos de antifumígeno, quanto a lei municipal antifumígeno, ela prevê essas campanhas de conscientização. E não são leis atuais, são leis que já têm a lei estadual já tem mais de 10 anos. Então, é preciso que nós façamos essas campanhas no interior das escolas. Porque quem tem filho adolescente, assim como eu, percebe que esses cigarros eletrônicos, a maior entrada deles estão entre os adolescentes. Que não se tem um trabalho de conscientização do malefício e ele causa uma dependência, assim como o cigarro causa dependência pela existência da nicotina. Então, é preciso fazer um trabalho de conscientização dentro das escolas, inclusive. E nos estabelecimentos, o próprio município enviou ao Ministério Público algumas ações da AIFO em que os estabelecimentos foram multados porque nas ações da AIFO foram encontradas pessoas fumando cigarros eletrônicos dentro dos estabelecimentos. E, inclusive, a própria lei municipal prevê, no caso de reincidência, inclusive, a cassação do alvará nessas circunstâncias. Então, é preciso que se iniba essa permissibilidade para que a gente tenha uma mudança de mentalidade, assim como teve no cigarro. Obviamente, inicialmente, vai haver uma resistência, mas é algo que se vai mudar com uma política de repressão a essa postura, mas também com uma política de educação. Se a gente pensar os mais velhos, antes se fumava dentro de avião. Hoje é uma coisa impensável. Uhum. Doutora Suzana, a senhora já elencou vários motivos aí para que fosse feita essa recomendação. Mas existiu algum motivo pontual, alguma coisa específica que mais preocupou a senhora para que fizesse essa recomendação? Algum número, algum levantamento? Olha, curiosamente, a recomendação ela já vinha sendo desenhada, né? E ontem eu fui surpreendida com a matéria de um periódico aqui de Londrina, trazendo os números da apreensão. Mas é algo que choca aos olhos ver um número de adolescentes e até crianças, né? 12 anos, menor que 12 anos é criança, usando o cigarro eletrônico como se fosse algo lúdico. E fora isso, reclamações pontuais que chegam à promotoria. É preciso pontuar que o próprio Conselho Municipal de Saúde provocou essa promotora de justiça logo que eu assumi a promotoria da saúde para essa problemática da questão das crianças e adolescentes usando indiscriminadamente o vape e essa venda também discriminada. E, doutora, qual que é o prazo máximo para que esses órgãos notificados respondam às suas perguntas? 15 dias. Uhum. E aí, caso não tenha uma solução, existe uma outra providência a ser tomada ou a senhora vai aguardar ainda essas justificativas? Não, olha, veja, eu acredito que algumas providências elas vão ser tomadas com uma certa urgência na medida em que as AIFOS elas estão acontecendo. Então, as medidas
na fiscalização dos estabelecimentos, elas já vão ocorrer imediatamente. Penso e acredito que tanto o secretário de Saúde quanto a secretária de Educação já vão pensar em planos de conscientização da população, porque a gente entra numa UBS, a gente já vê um cartaz de tabaco, e aí a gente também teria que pensar alguma coisa ante esse cigarro eletrônico, e na educação a mesma coisa, ações pedagógicas para trazer a reflexão, isso não só nas escolas estaduais e municipais, mas também nas escolas privadas, onde a gente vê na porta dessas escolas uma larga utilização desses vapes. Tá certo. Doutora, só para finalizar, a gente vê a movimentação pela internet, né? Ontem a gente fez até uma enquete aqui no grupo fazendo questionamento sobre a opinião das pessoas, e eu vi algumas opiniões assim no sentido... fuma quem quer, se faz mal, faz para quem tá fumando, mas acontece que a gente não, o que o ser humano tem que entender, e o cidadão, é que a gente não vive cada um na sua bolha, né? A gente vive numa sociedade, e até a preocupação é o impacto que isso pode gerar para o SUS, né? A longo prazo. A gente já vê adolescentes, jovens com problemas no pulmão num curtíssimo espaço de tempo, até menor do que o cigarro convencional. Sim. E essa é a grande preocupação. Qual que é o impacto que isso pode gerar para a sociedade, para os custos com a saúde da cidade, do estado, do país, não é, doutora? Exatamente. Fuma mas não vai fumar dentro de um bar onde tem outras pessoas que não estão fumando, mas estão inalando fumaça. Não vai fumar dentro do mercado e não vai fumar dentro do shopping. E são esses tipos de reclamações que eu tenho recebido na promotoria, que indiscriminadamente não fuma o cigarro lícito, mas o cigarro eletrônico, que ninguém sabe exatamente o que tem, está sendo fumado nesses locais. Então, não é assim que a gente quer, né? É lógico que a pessoa tem a liberdade de fumar, mas vai ter consequências. E se essas consequências são diretamente ligadas ao coletivo, não pode impactar no coletivo. Sim. Doutora Suzana, muito obrigada pelos esclarecimentos. A gente continua acompanhando aqui, e portas sempre abertas para a gente divulgar não só essas campanhas de conscientização, mas também os resultados da sua recomendação. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e o espaço sempre aberto na rádio. Obrigado, doutora. Mais uma vez, tem algumas coisas que a gente precisa pontuar, Raquel, o seguinte, né? O porquê que esse produto ele é proibido no Brasil. Primeira coisa, porque não se sabe o que vem de substância dentro desses cigarros, né? Você abastece ali um equipamento eletrônico, como se fosse um isqueiro, né? Você coloca um líquido ali que ele esquenta e produz uma fumaça. A própria Anvisa, por mais de uma vez, já disse que não tem o conhecimento exato do que existe ali de produto dentro daquilo. Mas sabe que ele passa de uma maneira direta, vai direta para o pulmão, ele leva essa substância, seja elas quais forem, direto, e por isso que os danos são mais rápidos e às vezes até maiores do que o do próprio cigarro. Então, porque o cigarro as pessoas começam a fumar e às vezes vão perceber em 10, 15, 20 anos, dependendo da pessoa, vai ter lá um câncer daqui a 20 anos. Sim. E o vape não, né? E o quanto isso é nocivo, né? E você aí você acompanha alguns relatos, por exemplo, ontem eu conversava com uma fumante ativa de cigarro comum e ela falava dos problemas desse vape. Por exemplo, o cigarro, você tem uma quantidade que você fuma e ele apaga. E você tem a noção de que se você for pegar outro e acender, o quanto você está fumando. E ele te dá essa noção não tem essa noção. O vape não tem isso. Então o cigarro, ele dá essa noção. Pô, eu tô fumando 3 cigarros seguidos, espera aí, tá muito. O vape, você não tá contando quantas vezes você tá fumando. E a pessoa vai fumando ali, assim, o tempo todo. Outra coisa, a pessoa que fuma um cigarro, muitas vezes ela toma um cuidado de não fumar perto da outra porque ela sabe que o cheiro incomoda. Então ela deixa de fumar. O ambiente fechado, ela não fuma. Tá dentro do carro, ela não fuma porque tá dentro do carro, vai ficar cheiro de cigarro. Então o próprio fumante ativo reconhece o quão mais prejudicial e nocivo é esse vapor da quantidade que você utiliza. E você está tendo jovens, né, adolescentes, até pessoas mais velhas que estão fumando até dentro do próprio ambiente de trabalho, porque como não fica o cheiro,
cara tá na Acho sala que não tá dele, incomodando nem prejudicando ninguém. ele tá fumando ali dentro da sala, se chegar outra pessoa dali 2 minutos, não tá mais o cheiro do cigarro. Então, assim, as pessoas estão fumando uma quantidade muito maior, algo que não se sabe que tá fumando, e que realmente tomou essa proporção o que a promotora gigante. falou, parece que é uma coisa recreativa. Ah, fica bonitinho, tô jogando aquela fumacinha, ela tem às vezes até um cheirinho, Sim. sei lá, de canela. Então a pessoa acha que tá tudo bem, que tá tudo certo, só que é um acesso a cada vez, até crianças, assim, jovens, muito jovens, tipo 13, 14 anos, né? Às vezes isso é aceitável dentro da própria família, que não entendeu ainda a gravidade disso. E tem que frisar uma coisa, é proibido. Se trouxer, é contrabando. Então, não pode. Agora, assim, Agora, a ação da prefeitura que ela falou, né? e demorou muito, né, Raquel? Vamos ser Vigilância sinceros. sanitária, PROCON. Demorou muito. Essa é a grande questão. Por que demorou tanto assim para alguma medida? Por que o Ministério Público tem que ficar cobrando atitude, né, dos outros órgãos aqui da cidade para uma série de coisas? Por exemplo, assim, nós tivemos problema com o transporte coletivo aqui em Londrina. Quem que teve que cobrar? O Ministério Público. Teve que fazer uma cobrança, não é? Nós temos o problema agora com o cigarro eletrônico. O Ministério Público tem que cobrar. Por que é tão difícil fazer o que eles têm que fazer? Eles não fiscalizam nem obra que está atravancando o caminho das pessoas e que vai chamar atenção todo dia e causar uma imagem negativa para eles. Imagem não vê.